Oi, bom dia. Hoje a gente está aqui para falar sobre os modos de produção segundo Marx, tá? Então, assim, como Marx também era um historiador, ele pensou na história, principalmente da Europa, né? Através da maneira como as pessoas produziam as coisas para sua sobrevivência, tá? Então ele dividiu da seguinte maneira. Então tem o modo de produção primitivo, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista, o modo de produção socialista e o comunista, certo? Então, daí ele vai... Vamos pensar, ele não fez assim um gráfico, né? Mas vamos pensar assim em que época histórica está pra gente diferenciar cada modo de produção, tá? Então, o primeiro, vocês estão vendo ali, é o modo de produção primitivo, né? E o que fala sobre ele? O que o Marx fala sobre ele? Então, o modo de produção primitivo seria lá no período da pré-história e tal, né? E daí vamos pensar assim, algumas características para identificar alguns pontos em todos os modos de produção dele, tá bom? Então, primeira coisa, em que época que a gente está falando? No período da pré-história. Havia Estado nesse momento, Estado entendido assim como um governo centralizado, né? Vamos pensar nos homens das cavernas e tal, não tinha Estado, né? Será que havia classes sociais entre os homens das cavernas? Será que assim haveria um homem da caverna que tinha uma caverna mais bonita, né? O outro que tinha uma que não era boa, morava sem caverna, alguma coisa assim? Não, então não havia classes sociais. E para que eles produziam as coisas? Tipo, para que eles caçavam, para que eles pescavam, coletavam frutos e tal? Apenas para sobrevivência, né? Então não havia assim um pensamento de troca, ou muito menos de venda, certo? Então aí vem o modo de produção escravista, tá vendo? O modo de produção escravista que o Marx está pensando é o modo de produção escravista do período da Idade Antiga, tá? Então ele não está pensando aí no Brasil, por exemplo, tá? Mas a gente poderia fazer um encaixe ali só para a gente entender um pouco também a nossa realidade, tá? Então o Marx está falando da Idade Antiga, gregos, romanos, por exemplo, né? E aí, se a gente for pensar no Estado centralizado, havia Estado? Havia, né? Se pensar, por exemplo, os romanos que conquistaram quase toda a Europa e tal, eles só conseguiram fazer aquilo através de um exército, de um comando centralizado, né? Classes sociais havia? Havia, né? Então, o senhor e o escravo. Lá no Manifesto Comunista do Marx, ele já fala sobre a ideia de que sempre houve em toda a história e também, né, consequentemente em todos os modos de produção, duas classes sociais principais que lutam entre si, tá? Então, claro que quando a gente fala no modo de produção escravista, senhor e escravo, existiam outros estratos sociais, mas pro Marx ele tá pensando só nos dois principais, que é aqueles que entram em conflito mesmo, tá? Então, senhor e escravo. Para que se produzia as coisas nesse período? Para vender, né? Só que é para vender assim ali, né? Vamos fazer uma diferença lá pro período do capitalismo atual, a gente produz em larga escala. Então, nesse período do modo de produção escravista, se produz, só que se produz assim numa escala muito menor, né? Aí, depois do modo de produção escravista, lá na Europa tem o modo de produção feudal, estão vendo? No Brasil não teve modo de produção feudal, então a gente tem que pensar sempre na Europa. Que período que foi? Período da Idade Média. Havia Estado centralizado? Não.
Então, vamos pensar um pouquinho na história. A Idade Média era aquele monte de feudos pela Europa em toda. Cada feudo tinha um senhor, ele mandava, né, no seu próprio feudo. Às vezes tinha a figura do rei, só que o rei assim, não tinha um poder muito grande, porque senão haveria esse estado centralizado, né? Então o poder se restringia a dentro do feudo. Então havia classes sociais? Sim, o senhor feudal e o servo, tá? Tinha outros estratos, mas esses são os dois básicos. Qual que é a diferença entre escravo e servo? O escravo é uma propriedade do senhor, o servo não. O servo está preso à terra e também às relações de fidelidade com o senhor feudal, tá? Depois do modo de produção feudal, o Marx começa a falar do modo de produção capitalista, tá vendo? Esse que a gente vive hoje, né? Até hoje, no caso, né? Então, se a gente for pensar, há Estado entre nós? Há Estado. E classes sociais? Também, tá? A burguesia e o proletariado. São os termos que o próprio Marx utiliza. No modo de produção capitalista, a gente produz para quê? Primeiro que produz em larga escala, né, com as indústrias, e para venda necessariamente, né? Para venda, e daí as pessoas conseguem se sustentar. Não todas, né, mas conseguem. Aí a gente entra em uma questão, né? Para o Marx, depois do modo de produção capitalista, viria um modo de produção socialista e um modo de produção comunista, tá? O Marx, ele morreu antes da Revolução Russa, tá? Mas se a gente for comparar as características do modo de produção que é socialista e comunista, que o Marx coloca, a gente pode pensar que o caso da Rússia ou da China, seja lá, Cuba, não é um modo de produção socialista. Pode ter sido uma tentativa, mas não é de fato. Então, por quê? Porque no modo de produção socialista, segundo Marx, a sociedade estaria caminhando para o fim do Estado, certo? E as classes sociais também estariam caminhando para o fim das classes sociais. E a produção seria para atender às necessidades da população de todos, sem criar, ou tentando não criar novas necessidades nas pessoas. Porque, veja, o capitalismo, ele cria necessidades, né? Então, se a gente for ver assim, eu tenho um celular que funciona, né? Então, ele liga, eu consigo ligar, atender, me cabe todas as minhas coisas, eu consigo falar pelo WhatsApp, eu consigo falar no Facebook e tal, coisa. Eu tenho ele faz 2 anos. Mas aí surge, né, um celular que faz outras coisas, inclusive que você não vai usar, mas você sente que você tem que comprar aquele celular. Então o capitalismo cria uma necessidade nova, uma necessidade que não era natural na pessoa, né? O capitalismo faz com que a pessoa sinta vontade de comprar e aí o capitalismo gira, né? Então, no modo de produção socialista, não haveria essa força de criar necessidades, principalmente as necessidades que não são, né? As artificiais, né? Entende? E aí, o modo de produção comunista seria o estágio final, né? Então, seria os dois aqui, né? Seria no futuro. Aqui, se aqui é caminhando para o fim do Estado, aqui seria sem Estado. As pessoas não precisariam mais de Estado, porque elas se autogovernariam. E aqui não haveria classes. Se aqui estaria todo o processo de transição, né, do capitalismo para o comunismo, seria caminhando para o fim das classes. E aqui não haveria classes sociais mais, tá? E aqui é basicamente a mesma coisa. Agora, se a gente for pensar na realidade, tá? Na Rússia, né, da União Soviética, aquela coisa toda,
na Rússia, no capitalismo, não, no socialismo ou no comunismo da Rússia, ou da União Soviética, ou da China e tal, a gente percebe que há uma tentativa, pelo menos, de fim do Estado. A gente vê que não, né? Tanto é que são sociedades totalitaristas, né? Onde o Estado fica super poderoso, super centralizado, super, né? Então, não há uma tentativa de acabar com o Estado. Né? Isso é uma característica que teria que ser socialista ou comunista, né? E o fim das classes? Será que houve uma tentativa de acabar com as classes sociais? Houve, mas não conseguiram. Por quê? Porque se a gente for ver a realidade, aquelas pessoas que participavam do Partido Comunista, eles tinham muito mais privilégios sociais do que aqueles que não participavam. Então, eles não conseguiram, de fato, acabar com as classes sociais. Isso não tira o mérito daquela sociedade de tentar conseguir aí uma mudança social para as pessoas e tal. Mas, se a gente fosse pensar no Marx, na teoria do Marx, a gente poderia dizer que nunca houve socialismo e comunismo no mundo. Até hoje não, só tentativas, beleza? Agora, uma outra coisa muito importante quando a gente fala de modo de produção é falar sobre o movimento dialético da história para Marx. Então é o seguinte, ó, Marx, ele pensa o seguinte, que de um modo de produção, ele tá numa situação que chega um momento da história que ele não se sustenta mais. É como se tivesse um câncer dentro desse modo de produção que produzisse uma outra forma de organização social. Dentro dessa forma de organização social surge um outro câncer que levaria a outro modo de produção social. Isso seria o movimento dialético da história. A partir do outro surge outro modo de produção. Então, o que faz isso girar seria a luta das classes sociais. A luta entre as classes é que faz com que o modo de produção fique, né, ruim, acabe assim, e daí de dentro dele surge outro modo de produção até chegarmos no modo de produção comunista. A gente está vendo aqui que esse movimento dialético, que faz essa volta assim, apesar disso ele é evolucionista, né? O Marx, como muitos autores da época dele, ele era evolucionista. Tá bom? Espero ter ajudado.